Então, galera, né, vamos começar aí. Acredito que essa é a terceira aula, né? Vamos dar continuidade aí a versionamento de Git. Deixa eu ver onde é que eu falei na aula passada. Não lembro mais. Vamos lá. Acho que eu falei sobre como instalar esse negócio, né, no Windows e no Linux. E falei sobre alguns comandos básicos do Linux. Beleza? O que eu tinha preparado aqui? O que eu tinha preparado é o uso típico do Git. O que acontece? Em suma, é lógico que eu vou passar para vocês assim os principais comandos do Git que eu julgo ser os principais, né? Não que é todos, ou pode ter algum que também não é principal. Que é importante, aliás, principal. Mas essa aula aqui eu vou falar sobre o uso típico do Git, que é como se fosse o que a gente faz assim no dia a dia, né? O que você sempre vai fazer, sempre quando você estiver fazendo um versionamento, né, de um repositório. Tá ok? Primeira coisa é a configuração, tá? Isso aqui tudo eu vou repassar, tá, galera? Na prática, só vamos anotar aqui e deixar pontuado. Primeira etapa é que quando você instala o Git, você tem que configurar ele, tá? E tem algumas etapas de configuração que sempre que você iniciar um repositório novo, você precisa estar atento. Em suma, quando você vai começar um projeto, né, você precisa primeiro criar a pastinha do projeto. Então, vamos supor que você vai lá, né, no terminal, digita mkdir e o nome da pastinha é projeto, tá? Melhor, eu vou fazer Optimus, que Optimus é um dos projetos que eu já fiz e é bom que é um nome diferenciado aí para você identificar. Então, a primeira coisa aqui é criar a pasta, né? Criar o diretório. Você cria o diretório. Aí você vai lá e entra no diretório, ou seja, cd Optimus. E aí eu vou, né, explicar onde que você tem que criar isso aqui. Vamos supor quando é para fazer um projetinho em PHP. Né? Tem um diretório específico onde você tem que criar isso aqui. Em que no Windows, geralmente, tá, é no c:/champ, tá? O champ, gente, eu até expliquei isso aqui na aula de desenvolvedor do zero, né, no script DZ, que o champ, aliás, é com 2 P's, ele é como se fosse um instalador, é como se fosse não, na verdade, né, ele é um instalador do servidor Apache do MySQL para poder a gente rodar, né, o PHP. Então, costuma ser no champ, na pastinha htdocs, e aí dentro da htdocs você tem o seu projetinho chamado Optimus, tá? Isso aqui é no Windows, né? Geralmente é nesse diretório. E quando eu falo do Linux, né, geralmente na pasta var/www/html/optimus, tá? Então você tem que criar o Optimus nessa aqui. Então você tem que entrar no htdocs e criar essa pasta, entra no HTML e cria a pasta, tá? A gente vai fazer isso. Aí aqui você entra na pasta, né? Então aqui você entra na pasta, né, no diretório. E aí quando você entrar nessa pasta, você tem que dar o comando git init, que é o que? Ele inicia o Git. O que acontece quando ele inicia o Git nessa pasta? Ele cria uma pasta oculta chamada o que? .git. Então nessa pasta oculta ele vai, como se fosse literalmente colocar os arquivos de versionamento dentro dessa pastinha aqui. Então você inicia, propriamente dito, né, o Git dentro da pasta do seu projeto. Tá? E aí você vai configurar agora quem é você, né? Que é o git config. Esse comandinho aí, gente, se aplica ele de duas formas, tá? Geralmente você vai colocar o git config de duas formas, que são as básicas, assim, que é git config -- global. Opa, aqui não tem espaço, tá? Espaço -- global. Você coloca user.name, você abre e fecha aspas e coloca o seu nome. Aí eu vou colocar o meu nome, Nasser Youssef Ali. Aí você vai lá e dá Enter. Depois você dá um git config -- global também. Opa, sempre 2 espaços, global. Aí você coloca
user.mail, tá? E aí, entre aspas, você coloca o seu e-mail, tá? Então é nasser@mail.com, por exemplo. E aí você dá Enter. Então você meio que configurou, né, o seu Git, né, para você começar, que é identificar quem é você e o seu e-mail. Depois de você ter feito isso, você vai utilizar o Git Remote ADD, né? O Git Remote, ele em suma é um comando para adicionar o repositório remoto. Vocês lembram que eu disse para vocês que eu utilizo o GitLab? Mas tem o GitHub, né? O GitHub, o Bitbucket, outros, né? Que são os repositórios na nuvem, que são as ferramentas onde você coloca o seu projeto lá na nuvem. E aí você tem que adicionar, você tem que falar para o Git, né, qual é o endereço lá da sua nuvem. Então, em suma, você sempre vai colocar git remote add origin, tá? E aí você vai colocar, propriamente dito, o seu projeto. Aí você, só origin, aí você tem que colocar o endereço, né, do seu projeto. Vamos supor, deixa eu entrar aqui no meu. Deixa eu entrar aqui no meu para mostrar isso aqui de forma plena para vocês, em que esse aqui, ó, é o meu endereço, tá vendo? Então, https gitlab barra o nome do meu usuário barra o nome do meu projeto. Então, eu adiciono isso aqui, né, aqui, né, eu coloco essa URL aqui e aí eu vou lá e dou um enter, né, geralmente é .git. Aí ele adiciona, né, ele fala, ó, esse aqui é o meu repositório que eu quero colocar nessa pasta. Tá certo? Uma vez que você fez isso, você já acabou a parte de configuração, tá? Essa aqui é a parte de configuração básica quando você inicia o Git. E agora eu vou falar um pouco sobre o uso típico do Git no dia a dia, né? Do que você vai fazer ali quando você estiver programando ou fazendo o versionamento de alguma coisa, tá ok? Então no dia a dia, o que você sempre vai fazer? Cara, você sempre vai utilizar um comando chamado git status. O comando git status, como o próprio nome já diz, tá? Ele vai falar do quê? Ele vai dar o status, né, do diretório, né, dos seus arquivos. Então ele vai falar para você se teve algum arquivo que você não comitou, se teve algum arquivo que foi deletado, se teve algum arquivo que foi adicionado, se tem um arquivo que está fora do versionamento, que você ainda não adicionou ele, né? Se você ainda não comitou ele, então ele vai te falar a situação lá, entendeu? Literalmente do seu diretório. Então você sempre vai estar utilizando o git status. Depois você vai utilizar muito o git add, né? Pelo próprio nome já diz, ele vai adicionar, né? Diretórios ou arquivos, né? Então quando você precisa adicionar alguma coisa nova no Git, você tem que falar, ó, tô adicionando isso, isso e isso. E aí depois explicar, ó, fiz isso, isso e isso. Então você adiciona os arquivos no Git, fala assim, ó, eu quero fazer o versionamento desses arquivos. Aí você precisa adicionar esses arquivos. Outro que é muito importante é o famoso git commit. Tá? O git commit é de maneira simplória, tá? Didática aqui. Ele é uma mensagem que diz sobre os arquivos ou diretórios, tá? Que foram adicionados, removidos ou alterados, tá? Então é simplesmente quando você adiciona ou remove ou atualiza algum arquivo ou diretório, você precisa comitar falando o que você fez, entendeu? Para poder ficar mais fácil o controle. Esse comando aqui eu acho que é o mais famoso, gente, porque ele dá para medir a produtividade. Então, entre os desenvolvedores é comum você falar assim, ei, quantos commits você deu? Quantos commits você tem? Porque dependendo da quantidade de commits, é quantas vezes você adicionou, quantas vezes você atualizou, tá? E aí você consegue filtrar por aqui. Então, o commit é muito importante. Vocês vão entender um pouco mais depois. Aí tem o git push. Git push é literalmente, ó, como o próprio nome em inglês sugere, push vem de empurrar. Então, ele faz um upload, né, do seu diretório
né, do seu repositório, né, para a nuvem. Ou seja, ele manda os arquivos, né, as suas alterações, para o GitLab ou para o GitHub. Ele literalmente sobe para a nuvem. Né, ele faz um upload, né, dos seus arquivos. O muito utilizado também é o Git Pull. O Git Pull, ele vem de baixar. Então, se o push ele sobe os arquivos, o pull ele faz o download, tá? Mas não é o download do arquivo, é o download das alterações, tá? Ele tipo sincroniza o seu repositório na nuvem com o seu repositório local. Então é o download do seu repositório na nuvem. Git Pull, né, muito utilizado. Tem o Git Reset. O Git Reset, gente. Git Reset. Ele é muito utilizado para resetar, né, voltar a versão. Então vamos supor que por algum motivo você deu um push errado, colocou o arquivo que não era para ter colocado, subiu o arquivo que não era para ter subido, deu um problema lá, e aí você precisa voltar na versão porque por algum motivo o software parou de funcionar. Você usa esse comando aqui para resetar, para voltar à versão anterior, tá? E ele volta certinho, né? Volta com todas as alterações, sem você precisar falar, literalmente consertar, né, o problema. Então, gente, tem o Git Log. O Git Log também é utilizado, que ele vai apresentar o log do versionamento, né? Tudo que você fez é como se fosse um histórico, né? Então ele apresenta o histórico para você, o histórico do seu versionamento, e o Git Help. O Git Help a gente está sempre utilizando aí, que ele é como se fosse um manual, né? Um manual do Git, né? Que você digita Git Help, o nome do comando, né? Para você saber mais informações dele. Então, se você souber isso aqui para o dia a dia, e isso aqui para iniciar a configuração, esse é o uso típico do Git, tá? Nós vamos ver cada um na prática certinho. Isso aqui foi uma aula mais teórica, literalmente para a gente pontuar o que a gente usa no dia a dia, do que é de mais importante, né? Que eu julgo ser o mais importante, também posso estar errado. Mas é isso, galera. Até a próxima aula, onde a gente vai ver isso tudo aí na prática. Valeu demais!